Venha comigo enquanto exploramos a lendária história de Atlântida, uma civilização avançada que, segundo dizem, afundou-se no mar. Desde suas origens nos escritos de Platão até as várias buscas por esse paraíso perdido, essa história continua a fascinar, revelando uma verdade final surpreendente sobre a história e os mitos da humanidade. Na antiga Atenas e regiões vizinhas, uma cultura vibrante floresceu, marcada por avanços na filosofia, na arquitetura e no comércio marítimo. A estabilidade política e a prosperidade econômica promoviam confiança, mas tensões internas e o orgulho excessivo preparam o terreno para mitos e advertências sobre a aibres e a intervenção divina. Relatos de fenômenos celestiais estranhos e terremotos incomuns começaram a surgir em regiões próximas à Grécia. Marinheiros relataram correntes misteriosas e visões desconhecidas no horizonte, sugerindo mudanças iminentes que poderiam indicar a emergência ou o tumulto de Atlântida. Segundo Platão, um grande terremoto quebrou a terra, fazendo Atlântida surgir de repente das profundezas. O chão tremeu e as cidades também vibraram, enquanto testemunhas recordam sons ensurdecedores que ecoaram pelas águas, marcando o momento em que a existência de Atlântida foi revelada à humanidade. Os líderes se reuniram rapidamente, discutindo se deveriam fugir ou defender sua terra. Alguns buscavam orientação divina, enquanto outros embarcaram em barcos para investigar a ilha que afundava. O medo e o espanto pairavam no ar quando as pessoas perceberam que estavam testemunhando uma catástrofe bíblica se desenrolando bem diante de seus olhos. A destruição de Atlântida teve um impacto profundo na sociedade grega, despertando debates filosóficos sobre arrogância e punição divina. A lenda virou uma história de advertência, influenciando pensadores posteriores e moldando ideias sobre moralidade, fragilidade e os limites do alcance humano. Os diálogos de Platão, Timeu e Crítias são nossas principais fontes. Nele, ele descreve Atlântida como o reino antediluviano além das colunas de Hércules. Sua narrativa vívida conecta a lenda a lições históricas e morais, garantindo a Atlântida um lugar duradouro no pensamento filosófico. Muitos estudiosos associam a Atlântida a locais como o Oceano Atlântico, próximo às Açores, ou as ruínas submersas do Mediterrâneo. Evidências geológicas, como placas continentais submersas e atividades sísmicas, alimentam a teoria de que ela estaria além do Estreito de Gibraltar, em regiões que incluem partes da Espanha ou do norte da África. Desde os contos egípcios até os filósofos gregos, a história de Atlântida inspirou inúmeras civilizações a criar mitos sobre civilizações perdidas, cidades submersas e punições divinas. Medievalistas e estudiosos do Renascimento revisitaram essa lenda, alimentando a curiosidade pela exploração e pela arqueologia. A partir do século XIX, exploradores e cientistas buscavam por evidências, seja sob as águas do oceano, em ilhas montanhosas ou em ruínas submersas. Apesar de muitas dessas alegações não terem sido comprovadas, a fascinação que elas despertam continua a impulsionar as mais diversas buscas oceanográficas e arqueológicas. Atlântida representa os perigos do orgulho excessivo e da destruição ambiental. Sua história nos serve de aviso de que a arrogância tecnológica e moral pode levar à catástrofe, um alerta que ressoa nas discussões atuais sobre clima e sustentabilidade. Filósofos como Platão usaram Atlântida como uma metáfora para o declínio moral e a punição divina. O seu afundamento simbolizava a queda de uma sociedade que já foi grandiosa, mas que se afastou da virtude, servindo como uma lição moral para as gerações que viriam depois. Ao longo do século XX e do século XXI, Atlântida tem inspirado romances, filmes e videogames, um símbolo duradouro de mistério, conhecimento perdido e aventura, que mistura mitos, história e diversão de forma envolvente. Os registros geológicos indicam que grandes terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas no Mediterrâneo e no Atlântico podem ter causado um súbito afundamento da Terra, alinhando-se à descrição de Platão sobre um evento catastrófico de afundamento de Atlântida. Cientistas convencionais veem Atlantis mais como um mito filosófico do que como um fato histórico,
destacando a ausência de provas arqueológicas conclusivas. Mesmo assim, a lenda continua viva como uma poderosa alegoria e símbolo cultural. Seja mito ou história, Atlântida simboliza a busca eterna da humanidade por descobrir nossa origem, conhecimentos perdidos e os limites do que podemos compreender. Uma jornada sem fim, impulsionada pelo fascínio e pela curiosidade. A lenda sugere que Atlântida possuía uma tecnologia avançada, máquinas poderosas, sistemas de energia e maravilhas arquitetônicas, embora não haja provas concretas. Essas histórias refletem a esperança de um progresso científico fundamentado na sabedoria ancestral. Descobrir Atlântida poderia revolucionar narrativas históricas, gerar disputas geopolíticas, ou até colocar em risco sítios culturais. Essa descoberta levanta importantes reflexões sobre o respeito ao nosso patrimônio e as responsabilidades que vêm junto com essas revelações. Atlantis nos alerta que a ambição desmedida e a decadência moral levam à queda. Sua história nos convida a cultivar a humildade, as virtudes e o respeito às leis divinas e naturais, na construção de uma sociedade sustentável. A descrição de Platão moldou as tradições neoplatônicas e herméticas, reforçando temas de conhecimento perdido, ascensão espiritual e a busca pela sabedoria divina, tudo inspirado pela lenda de Atlântida. Desde as pinturas renascentistas até os filmes modernos, o mito da Atlântida tem inspirado inúmeras obras que retratam um mundo utópico ou distópico submerso ou perdido, revelando a fascinação da humanidade pelo desconhecido. Cientistas hipotetizam a existência de fragmentos de continentes perdidos e evidências de antigas inundações, como a deságua do Mar Negro, que podem ter inspirado os mitos de Atlântida, unindo dados geológicos e lendas. Escaneamentos recentes de sonar e explorações subaquáticas continuam revelando estruturas anômalas abaixo do leito oceânico, que alguns especulam ser vestígios de uma cidade perdida. A lenda permanece viva, alimentada pela curiosidade científica. A história nos mostra a importância de respeitar os limites da natureza e cuidar do nosso meio ambiente. A lenda de Atlântida, por exemplo, funciona como uma metáfora sobre o desequilíbrio ecológico e a necessidade de manter uma relação sustentável com a natureza. Atlantis simboliza nossa saudade de uma perfeição perdida e o medo do declínio inevitável. Ela reflete as ansiedades mais profundas da humanidade sobre o progresso, a moralidade e o futuro desconhecido. Místicos e escolas esotéricas reinterpretaram Atlântida como uma fonte de sabedoria espiritual, conhecimento secreto e poder divino, integrando-a tanto aos sistemas místicos antigos quanto aos modernos. A ausência de evidências físicas, a complexidade geológica e a imensidão do oceano tornam muito difícil comprovar a existência de Atlântida. Mesmo assim, a busca continua, alimentada pela curiosidade e pela imaginação. Tradições orais, textos antigos e descobertas arqueológicas mantêm viva a história de Atlântida. Ela representa a consciência coletiva da humanidade sobre o surgimento e o declínio das civilizações. A história nos alertar que ultrapassar os limites morais traz punições divinas. Ela nos incentiva a praticar a humildade e a reverência na busca pelo conhecimento e pelo poder. Embora a prova definitiva ainda seja impossível de encontrar, Atlântida funciona como um espelho das nossas aspirações e medos. Seja como um mito ou como uma verdade esquecida, ela continua a desafiar e a inspirar a nossa compreensão da história. A lenda de Atlântida tem uma presença marcante na cultura mundial, despertando inspirações na arte e na ciência, reforçando temas de moralidade e humildade, e nos lembrando da delicada relação entre as conquistas humanas e o poder da natureza. A história de Atlântida representa a fascinação eterna da humanidade por civilizações perdidas, pela justiça divina e pela sabedoria cósmica, nos lembrando da importância da humildade em nossas buscas e de preservar nossa memória cultural.